Fala, moçada! Estamos aqui em mais um ZebuCast, podcast oficial da BCZ Jovem. E hoje, um assunto muito diferente, mas que tem tudo a ver com agro. Tô aqui com o Alessandro Medeiros. Ele é ultramaratonista, o primeiro ultra-atleta com a dieta 100% carnívora. E tô aqui com a Letícia Moreira. Ela é nutricionista, palestrante, professora, pioneira na dieta carnívora no Brasil e foi quem introduziu o Alessandro nessa dieta 100% à base de carne. Pessoal, muito obrigado por ter vocês aqui com a gente. Vai ser uma conversa muito bacana, um assunto muito diferente para o ZebuCast, mas tem tudo a ver com o que a gente tenta promover aqui. Muito obrigado. O prazer é nosso, Pedro. Obrigado por ter nos convidado e vamos lá, em defesa da carne, vamos bater um grande papo aí, falar de esporte, saúde. Vamos embora. A gente fica muito feliz, né, de estar falando sobre um assunto que virou uma tendência dentro da pecuária, que é a saúde, que até então não se falava. E hoje está em alta, né? Esse assunto sobre a carne, sobre a nutrição que a carne te promove. E agora com o ultra-atleta, a gente levou isso ao extremo. A gente falou, agora vamos ver os benefícios mesmo que isso traz para a gente, para o nosso corpo. Vou começar então, ô Medeiros. Sim. Do começo. Do começo. Como é que foi, de onde você vem, onde vem esse cara que hoje a gente vê um super-humano acima um pouco do que os normais. Mas como é que começou a sua vida? De onde você vem? Que lugar do Brasil você é? Se lá no começo você já era um molequinho, já saía correndo com 3 anos de idade, corria uma maratona, como é que foi o Medeiros? Pedro, então, eu tenho 54 anos hoje, né, e, eu nasci na década de 70, né, então é aquela coisa de brincar na rua, né, cara, educação física na escola, você fazia de tudo, né? Todos os esportes, né? Hoje, se eu não me engano, até em algumas escolas não tem, infelizmente, a educação física. Então, nasceu daí o amor do esporte, né? Fiz natação por um grande tempo, foi o meu primeiro ali esporte competitivo como criança, né? Então, veio daí de trás, né? Então, morei no Rio grande tempo da minha vida, muitos anos da minha vida. Aí fiz faculdade de educação física, depois eu comecei a fazer marketing também. E, resumindo, né? Vou resumir, eu tenho 54 anos, tem que resumir a coisa aí, né? E me mudei para os Estados Unidos, onde tenho minhas filhas de 2 anos de idade, casado e moro há 16 anos nos Estados Unidos. Mas o esporte, ele sempre esteve junto comigo. Fiquei envolvido 10 anos nas corridas de aventura. É um esporte que muita gente não conhece, mas é um esporte extremo, de vários dias também, onde a gente tinha várias outras modalidades, como mountain bike, remo, escalada, navegação. Isso lá fora, nos Estados Unidos, principalmente na Europa, é muito forte esse esporte. Legal. Aqui no Brasil ainda tem, mas diminuiu bastante. Então, fiquei ali antes Diminuiu? Ele era grande? Diminuiu. Ele diminuiu pelos custos, né? Tá. E a pessoa encarar aí 3, 4, 5 dias também. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, diminuiu um pouco, mas eu sei que existe ainda no Brasil. Eu fiquei ali, como eu falei, 10 anos envolvidos ali nesse esporte, né? Tinha um patrocínio, mas trabalhava ao mesmo tempo, né? E, enfim, acho que a minha resiliência veio muito desse esporte. Foi na década de 90, ali, início de 2000, que eu comecei a fazer ele. Então, o esporte sempre esteve no meu sangue. Eu sempre falo também que eu nasci atleta, mas só que, infelizmente, eu não consegui ser atleta assim antes, né? Mas, graças a Deus, hoje eu sou um atleta profissional, com o apoio das empresas que me patrocinam. A gente agora está exclusivamente em defesa da carne, fazendo esporte. Legal. Vou continuar nesse assunto lá de trás. Sim. Você como um atleta amador lá atrás, a gente sabe. Vou usar meu exemplo. Comecei a correr no começo do ano. Legal. Chego nos 5 quilômetros aqui, estou correndo 2 vezes 5 quilômetros por semana, tento correr um pouquinho mais no final de semana e parece que tem uma barreira, cara. Você chega num negócio ali que seu corpo pede, pelo amor de Deus, fala, ó, isso aqui deu para mim. Como é que você quebra essa barreira? Você passa dessa distância, talvez dos 5, 10, meia maratona, 21, que eu já acho que é um atleta, e você fala, vou correr 42, vou correr 100, vou correr 190, 160. Como é que você passa disso? O que sua cabeça fala pro seu corpo? Então, isso é trabalhado no dia a dia, né, cara? Você vai sofrendo ali, vai tendo a resiliência do dia a dia,
que ali vai te construir para você quebrar essas barreiras, como você falou. Então, hoje a gente vai estar aqui até na BCZ para promover a nossa corrida de 5 quilômetros e a nossa caminhada de 3 quilômetros também. A BCZ Walk and Run, né? Vai ser dia 1º de maio aqui na Uberaba. Pedro. Vai ser aqui um evento fantástico. A gente aproveita e convida todo mundo aí, mas vamos falar um pouquinho mais lá na frente sobre esse evento. Mas então, todo mundo fala, cara, como é que você consegue correr aí? Vamos para a última prova que eu fiz, 515 quilômetros, né? É muita Uberaba, coisa, São Paulo né? correndo. Então, é legal ver essa coisa para o pessoal saber, né? Qual é essa distância, né? Mas isso é trabalhado no dia a dia, né? No dia a dia. Você foi da noite para o dia que você saiu correndo 515 quilômetros. Isso. Então, essa resiliência, essa endurance, né? Essa resistência você ganha nesse, como você falou, um dia corre 5, outro dia corre 10, ele volta para 5 e assim vai, construindo esse endurance, né? Preparando o seu corpo, a sua mente, para você estar aí, entre aspas, sofrendo. Eu adoro, né? Eu adoro sofrendo igual. Você acaba a prova também? Sim. Todo mundo acha que a gente vai terminar ela cansado, é óbvio, machucado em alguns momentos. Mas é o que é a sua escolha, né? O que você gosta de fazer. Eu adoro sofrer assim, dessa forma. Legal demais. Então vamos agora para a segunda etapa da sua vida, que foi a mudança para os Estados Unidos. Você comentou comigo que foi para Jersey, um lugar frio. E a gente sabe que a maioria dos brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, vai para trabalhar, né? Vai talvez dar uma condição melhor para a família, ganhar em dólar, um país talvez mais segurança. Como é que foi sua chegada lá? Você já era um atleta aqui, amador, mas atleta aqui no Brasil. Chegou lá nos Estados Unidos, foi fazer o quê? O que você foi arrumar para lá? Bacana. É legal. Então, eu cheguei nos Estados Unidos e logo a minha chegada, passando alguns meses ali, eu tive a notícia que eu ia ser pai de gêmeas, né? E não demorou muito ali para mim entrar nos trabalhos como os imigrantes que trabalham, né? Pouco salário, então eu fui para uma cozinha, cara. Ô Pedro, fui trabalhar na cozinha, um lugar que eu nunca fui muito assíduo, né? Eu fui trabalhar numa casa de festas ali, bem rica, e eu trabalhei na cozinha ali durante muito tempo, fazendo a parte de doces ali, a parte fria da cozinha, né? E num determinado momento, eu tinha até acreditado em mim mesmo que eu não ia mais voltar para fazer esporte. Porque era 12 horas ali em pé, a trabalhar, porque tá vindo 2 meninas, né? No caso, são 2 meninas minhas. Eu falei, cara, tem que fazer dinheiro para cuidar, né? Cuidar dessas meninas, né? Mas só que um certo dia, cara, eu estava lá nessa loja, nesse local de evento, né? E veio uma tempestade de neve, minha primeira tempestade de neve nos Estados Unidos. Nunca tinha visto, não sabia. No Rio, né? Nunca. Era do Rio, enfim. Nunca vi. Assim, já tinha visto neve, mas uma tempestade de neve é outra situação. Aí eu estava na cozinha e daqui a pouco começou a sumir as pessoas. E eu me peguei naquele momento ali quase praticamente sozinho no ambiente ali, quando eu perguntei ao caseiro que estava já fechando a casa ali, o salão ali, falando, cara, você não vai embora não? Eu falei, mas não estou sabendo. Ele, não, está vindo uma tempestade, todo mundo tem que ir embora, cara. E eu não ia tirar minha esposa, no caso, grávida de casa para ir me buscar nesse momento. E foi que eu resolvi correr. Essa distância foram 26 quilômetros que eu corri, cara, debaixo de neve ali. Uma tempestade de neve vindo próximo de mim ali. Aí quando eu cheguei em casa, meio que queimado ali do frio e tal, eu falei, não, eu tenho que voltar para o esporte. Eu tenho que, porque isso é minha vida. Aí a partir dali, eu conciliei o esporte e essas atividades, esse trabalho ali de cozinheiro, né? O fogo do Medeiros acendeu de novo. Sim, cara, porque até então eu estava meio que desistindo. Eu falei, cara, sem dúvida a vida nos Estados Unidos é bem difícil, né, cara, para gente imigrante. Mas graças a Deus eu consegui conciliar. Aí eu ia em alguns momentos correndo, minha esposa me buscava na volta, então eu fui ali me encaixando ali. Mas não precisava ser na tempestade mais não, né? Ali já foi. A tempestade só me deu ali, fala, cara, teu negócio é esporte, você precisa fazer isso, mesmo em situações assim adversas, né? E foi aí, cara, aí eu não parei mais. Minhas filhas nasceram, eu sempre conciliando ali, cuidar delas, fazer uma atividade física, enfim. Legal. Então precisou de um evento extremo para fazer um atleta extremo. Sim, foi por aí. Legal. Foi por aí. E nessa parte de treino seu, a gente sabe que tem que conciliar, né? Você tem
horas por dia que você tem que dedicar ao trabalho e o resto de treinamento. Como é que era essa dedicação, esse meio a meio, esse dia? Como é que você conciliava? Acordar 6 horas da manhã, normalmente você acorda 6 horas da manhã, vai trabalhar, volta para casa, você está morto, não quer nem saber de academia, talvez. Sim. Como é que é para você fazer, encaixar esse treinamento na sua rotina? Nos 24 horas, né? Nas 24 horas. Então, eu acordo às 4, ou acordo 3h30. Já teve momentos em preparação minha que eu já acordei 2h30 da manhã, cara. Caraca. E dormia que hora? 8, 9 horas no máximo. Cara. Eu tinha que cumprir o treino, né? Meu treinador me passava a planilha, eu tinha que fazer isso. Então, o único horário que eu poderia fazer era acordando mais cedo. E por ser longa distância, né? Você precisa de um tempo longo, né? Você precisa minhas provas são longas, como você falou, né? São provas aí bem... Durante a bike, como exemplo, são 11 horas em cima da bike, 10 horas em cima da bike. Então, eu preciso ter esse endurance, essa preparação. Então, eu acordava 2h30. Já cheguei a acordar 2h30, vários momentos, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Era essa minha rotina, né? Para mim encaixar os meus treinos. Mas, por incrível que pareça, cara, eu sempre fui feliz. Mesmo acordando às 2? Sempre fui, cara. É impressionante. Não sei, a minha mentalidade, ela pensa um pouco diferente do ser humano comum, como você falou até, né? Pedro, deixa eu só fazer uma observação. Claro, Letícia. Né? A gente está escrevendo um livro para contar sobre essa história, né? Essa trajetória do Medeiros. E ele está aqui contando, né, alguma história e tal, você já fica impressionado. E você imagina a gente conversando, ele contando as histórias desde a época lá da corrida de aventura. Aí eu falei assim, não, a gente vai ter que colocar isso para as pessoas saberem. Porque às vezes conversando, né... a gente conta rápido conta aqui, rápido, né? não tem essas histórias. Mas eu percebo que o Medeiros, ele é uma coisa diferente mesmo do que a gente tem de mentalidades total. Né, de outros atletas. A gente, por exemplo, eu e você provavelmente faço por saúde, às vezes para emagrecer, encaixa ficar bem. no dia ali, né? Mas no caso do Medeiros, não. Você percebe a paixão que ele tem, mas não é pelo esporte qualquer, é pelo esporte extremo que leva o corpo ao extremo. Então... E é engraçado essa questão sobre o cansaço, né? Medeiros estava lá na cozinha, trabalhando na cozinha. Talvez você ficasse mais cansado, mas pelo mental, até ali por chegar em casa, aquilo, do que talvez você correndo, seu mental está bem e seu corpo está cansado. Mas às vezes você fica até melhor seu ânimo fica melhor no esporte correndo 500 quilômetros do que você ficar 12 horas lavando prato ali. Sim. E nesse momento aí, que você voltando nessa situação da cozinha... Aí após eu ir correndo e voltar, eu comprei uma bike. Aí e voltava. Mas só que as festas acabavam 2 da manhã, 3 da manhã, até organizar tudo. Eu pegava a minha bike e saía. Você tinha que ver a reação de todos ali à minha volta. Cara, tu vai voltar pedalando? Sim. Eram os meus melhores momentos. Ir pedalando e voltar pedalando. Lá no trabalho era... Putz, cara, o que eu tô fazendo aqui? A gente até comentou aqui antes, eu tenho... Um cara que eu gosto muito, que é o David Goggins. Sim. Medeiros é o David Goggins, melhorado, igual ele falou. Eles não são normais, eles têm uma psicopatia ali, tem uma loucura, assim, eu vou falar até loucura, porque é muito diferente. A cabeça de uma pessoa, 2h30 da manhã, o cara tá querendo ir embora, quer encostar na minha cama, Medeiros pegar a bicicleta e vou embora para casa. E eu já fui 7 vezes staff dele, agora, né, a próxima vai ser em maio. E eu tenho essa percepção. Quanto mais difícil é a prova, mais feliz ele fica. Né? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Né? Quanto mais extrema, você vê mais ele motivado. Né? Então, essa percepção não é qualquer um que tem. Não é. Né? Então, isso é uma coisa que é dele. Legal. Né? E isso facilitou, né, a entrada também para a dieta, que as pessoas acham que é extrema, né? Que pro Medeiros foi só segunda-feira normal. Exatamente. Eu vou, então, já entro na dieta, mas a mentalidade. Você lembra de algum momento lá, você na infância, você já tinha alguma, igual você falou de natação, você já tinha uma cabeça mais focada assim, numa determinação, eu quero acabar, eu quero ganhar? Ou isso foi ao longo, o esporte foi criando isso em você? Não, na infância eu não lembro de ter nenhuma passagem, não, mas foi muito mais mesmo dentro
das corridas de aventura, das Adventure Races, que era bem punk mesmo. O sofrimento te galgou a isso, te moldou a isso. Isso, treinamento mesmo. Vou entrar agora nessa parte da dieta carnívora, que para a gente aqui da BCZ, isso é magnífico. Onde que veio? Eu vou um pouco na Letícia agora, de onde que veio como é que... Não é uma coisa normal. O corriqueiro é você ir num nutricionista, ele te passar um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, você joga alguns legumes ali. Aí veio a Letícia, falou, vou na carne, porque a carne eu vou quebrar esse mito. A carne é o que você precisa e isso vai te fazer bem e vai te melhorar. Que aí a gente vai na história do Medeiros pós-carne depois. De onde que veio essa sua vontade de estudar essa nova vertente da nutrição? Tá, então também vamos voltar um pouco no tempo, né? Contar a sua história, lá de trás. Porque eu falo que pessoas curadas curam pessoas, Legal. Né? Então, eu também sou formada há 20 anos em nutrição, com a nutrição normal de que é passada na faculdade, né? E depois de 10 anos de formada, eu fiquei obesa. Tá. E eu pesava mais de 35 quilos do que eu tenho hoje, né? E aí, nesse momento, eu me vi totalmente... desapaixonei da profissão, porque eu não conseguia emagrecer. Eu moro numa cidade muito pequena, em Minas Gerais, no sul de Minas, e não tinha mais pacientes. Mudei de área, fui atuar em uma outra área administrativa. E lá, nessa empresa que eu trabalhei, eu conheci a dieta low carb. Eu não sei se você já ouviu falar em dieta low carb. Já. Que é uma dieta que ainda tem consumo de carboidrato, consumo bastante. Mas já tem uma restrição, né? E aí eu comecei a colocar em prática a dieta low carb para mim. Eu não estava mais atuando, né? E eu tive um emagrecimento muito rápido. Foi 20 quilos que eu perdi assim em 4 meses. Foi muito rápido o meu processo de emagrecimento. E aí eu reapaixonei pela profissão e voltei a atuar. E aí, nesse momento, eu comecei a estudar muito sobre dietas low carb, dieta cetogênica, e começou a aparecer para mim a dieta carnívora. Tá. Só para quem... O que é uma dieta cetogênica? Vamos lá. Então, é contextualizar as dietas, né? A dieta low carb é uma dieta que você tem até 130 gramas de carboidrato dia, isso é quase 600 gramas 600 calorias da alimentação. Ela é advinda de carboidrato, né? A dieta cetogênica, ela é mais restrita a carboidrato, entre 30 gramas a 20 gramas de carboidrato. Isso faz com que o teu corpo acesse a tua gordura. A gente fala que aumenta a cetose no corpo. Legal. Em vez de pegar energia daquele carboidrato, você pega daquela reserva de gordura que você tem. Daquela reserva de gordura. Tá? Então, isso leva-se um período para adaptar, né? Até seu corpo entender. E aí, paralelo a isso, dentro desse espectro da dieta cetogênica, vem a dieta carnívora, tá? Que é uma dieta cetogênica que não tem o consumo de alimentos de origem vegetal. Entendi. É óbvio que dentro desse espectro a gente ainda consegue trabalhar outras vertentes também, então acaba abrindo um leque muito, muito grande, dependendo da adaptação do paciente. Então, eu comecei a ser bombardeada por esses estudos, que não são estudos aqui do Brasil, são estudos que vêm muito de fora. E eu comecei, então, a fazer as experiências comigo também, né? E só que na minha cidade... Sua cobaia foi você, primeiramente você. Fui eu, né? Mas o meu aspecto era mais para o emagrecimento. Eu queria perder peso. E aí surgiu na minha cidade um atleta, um ultramaratonista, que a gente tinha que ajudar ele, porque ele não tinha, né, muito recursos. Eu falei, não, eu vou te atender. Só que quando ele chega para eu atender, como é que eu vou atender um ultramaratonista sem dar carboidrato para ele? Porque tudo que eu aprendi na faculdade é aquela diretriz que tem que comer muito carboidrato. Sim. Né? E aí foi quando eu mergulhei nos estudos da dieta cetogênica para o esporte, dietas low carb para o esporte, e
enfim, comecei a trazer isso para dentro do meu consultório, né? E aí, nesse meio tempo, também tive outros pessoas que me ajudaram nessa questão das redes sociais, né? A divulgar sobre isso, porque há 10 anos atrás não se tinha muitos nutricionistas falando de low carb, não se tinha muitos programas na internet falando sobre isso. Então, eu acabei sendo uma das pioneiras, nutricionistas pioneiras no Brasil, a falar de low carb, cetogênica e carnívora. E aí, nesse contexto, o Alessandro, lá dos Estados Unidos, né, que depois ele conta o motivo porque ele me procurou, ele me achou nas redes sociais e contou toda essa história que ele contou aqui para você. E quando ele conta essa história, eu falo, será que a gente consegue fazer isso com o ultramaratonista? Beleza, mas com o Ultraman, que faz distâncias maiores ainda do que na ultramaratona, então me surgiu essa dúvida. E ele comprou muito bem a ideia da gente fazer esse teste também. Desde o começo. Ela já te jogou, você falou, vou embarcar, pulo nesse barco. Ele começou ali na low carb, depois foi migrando. Então, isso, tem uma adaptação, porque seu corpo acostuma, eu acho, com um tipo de alimentação, até horários que você come, eu acho que você sente uma fome porque você está acostumado a comer naquele horário, tudo. Então você tem uma adaptação. Existe uma adaptação. No caso do Medeiros, ele já veio começando a estudar, né, sobre, sem me achar ali nas redes. Então ele já estava com uma dieta mais limpa, que a gente chama de paleo. Tinha quantidades maiores de carboidrato, mas era só com comida de verdade. E aí depois, quando a gente começa a fazer um trabalho juntos, aí já entra para low carb e foi muito rápido a low carb para cetogênica. Né? E aí da cetogênica para carnívora foi um acidente de percurso, né, Alessandro? Porque ele estava para fazer o Mundial de Ultraman no Havaí. Isso. E aí eu falei para ele, vamos testar a dieta carnívora, pelo menos para 2 semanas, para você dar uma emagrecida mais rápida. E aí depois, se você não se adaptar, a gente volta para a cetogênica, senão a gente continua. Só que ele não se adaptou nesse primeiro momento. Só que ele gostou muito da abordagem, ele se adaptou muito à abordagem. A gente meio que deixou ela de lado, só que a gente teve uma coisa que foi, para muitas pessoas foi muito ruim, mas para a gente teve o lado positivo, que veio a pandemia. Então, pandemia chegou, todas as provas foram canceladas. Então, ele não tinha assim, vamos testar, agora vamos fazer a adaptação. Por quê? O atleta, quando ele vai para fazer essa adaptação, ele perde performance no início. É normal isso acontecer. Tanto é que quando a gente vai fazer uma conduta para atleta, a gente pede pelo menos 5 meses de uma prova importante. Porque leva-se mais ou menos esse tempo para adaptação. 5 meses eu ainda acho um período curto. É um período rápido. Acabou que ele ainda ficou mais um pouco de tempo. Mas foi o ano da gente testar. Foi o ano dos testes. Não tinha um compromisso de fazer. Não tinha compromisso. E os compromissos eram sempre os dele, né? Então, enfim, aí foi a hora que, além da gente testar para ver como ele ficava, a gente resolveu fazer ciência com isso. Porque não tinha estudos. Né? Então, não tem estudo. Vamos ser os pioneiros também nesses estudos com dieta carnívora para o esporte de endurance. Né? Então, a gente começou a coletar dados, né? A gente tem todos esses dados, que era para justamente a gente poder analisar se ele estava tendo essa performance que a gente estava buscando. Só que a gente tinha uma expectativa e essa expectativa foi superada, porque ele, além de melhorar todos os aspectos de saúde, ele melhorou uma composição corporal, né? A composição dele mudou totalmente. Que você fala é massa muscular, diminuição de gordura e melhorou a performance. Então, superou as nossas expectativas com relação a tudo isso, né? E só perguntar, então, durante esse período de adaptação, o que foi o que você foi sentindo ao longo? Você comia normal, foi pro low carb. Você sentiu um cansaço, depois pro... Pode... Então, Pedro, não, na verdade, como a Letícia falou, a gente veio ali numa escadinha ali natural, que a gente sempre recomenda, né? Primeiro, tirar todos os processados e industrializados da tua cozinha. O que é isso, Medeiros? Cara, ensacado, farináceos, enlatados, evitar isso daí. Uma fala muito famosa de nutricionista que eu gosto muito, que é
desembrulhar menos, descascar mais, né? Isso. É por aí, seguindo essa linha. Açougue e feira, como os seus avós, bisavós se alimentavam. Então, por eu ser atleta, existe essa cultura de muitos suplementos também, que a maioria dos suplementos é com base de açúcar, né, cara? E o açúcar a gente sabe que inflama, ele prejudica a nossa saúde. Né? Aquele tanto de ingredientes, você nem sabe o nome, né, cara? Então, isso tudo eu joguei fora, né? Não só da minha alimentação, da minha família também. Eu trouxe isso para dentro de casa. Isso daí foi o melhor ganho que eu já tive na minha vida. Limpar a alimentação das minhas filhas, principalmente. E como a Letícia falou, eu vi ali na paleo primeiro, low carb, cetogênica, depois que eu me encontrei na carnívora. Nesse processo, cara, é tipo assim, você vai treinar um dia, você vai pedalar 100 quilômetros, exemplo. Eu voltava e chegava bem cansado. No outro dia eu já estava bem cansado, com dor muscular, né? Normal. Isso assim, na sua alimentação normal? Na alimentação normal, com muito carboidrato, principalmente suplementos. Quando eu limpei a minha alimentação, eu voltava de treinos de 100 km sem dor nenhuma, zerado. E como a Letícia falou, minha composição corporal é melhor do que eu tinha 20 anos de idade. Então, eu ganhei massa muscular, ganhei energia. Também existe um grande fator aí nessa estratégia nutricional, que é a energia constante durante o dia, Pedro. Não te dá pico. Não dá pico de energia. Vamos supor, você comer uma macarronada agora, você vai ter ali muita energia, mas depois vai te dar um sono impressionante. 2 horas você está com fome de novo. 2 horas você está com fome de novo. Esse é um grande exemplo, né? Então, eu tive constância energética durante o dia inteiro. Aí, o que aconteceu? O primeiro experimento nosso, né, quando a gente entrou na carnívora, né, Letícia? Nós fomos correr 10 meias maratonas em 10 dias seguidos. 21 quilômetros. Todo dia? Todo dia, e durante 10 dias. Caraca. Então, nós começamos a fazer dessa forma. Cara, eu acordava no dia seguinte para correr a meia maratona com energia lá em cima, cara. Animado. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo comigo, Letícia. Tem alguma coisa errada para bom, né? Vamos colocar dessa forma. Aí daí que foi a nossa busca do conhecimento, né? Testar, aí chamamos médicos para estar compondo esse entendimento, porque a Letícia falou também, não existe nenhum estudo, principalmente em atletas, né? Então foi daí o nosso início de jornada, mas basicamente melhoria da composição corporal, energia constante e a saúde, né, cara? Ganho de massa muscular. Eu tenho um problema muito grande, Pedro. Eu ganho massa muscular, eu quero perder ela. Você tem que ficar mais leve. Eu tenho que ficar mais leve, cara. Mas eu levanto um pouco de peso, cara, eu fico gigante, cara. Eu tô ainda. A gente vai para uma prova em maio, aí eu ainda tô forte ainda para correr essa prova. Eu tenho que chegar lá mais leve. E sente, esse peso, um pouquinho a mais de peso extra, dá uma diferença cara. A nossa próxima prova é 160 quilômetros. Vão dar aí por volta de 29 horas correndo. Cara, isso no finalzinho ali. Põe um saque, uma mochilinha nas costas e vai, né? Isso, aí você tira, né? E aí já é você comentou que a dieta carnívora não tem nenhuma base de alimentação vegetal, mas alimentos oriundos do animal, tipo um iogurte, um queijo, um leite, ela entra na alimentação na carnívora? Carnívora, sim. Vou agora exemplificar um conceito que a gente tem dessas vertentes da dieta carnívora, tá? Você tem diferenciações? Tem diferenciações, legal. né? A gente tem a carnívora estrita ou a Lion Diet, que é só a carne de animais ruminantes. Então, é bovina, cordeiro, né? E todos os animais, né, ruminantes, né? Búfalo, né? Enfim, essa dieta é a mais anti-inflamatória que a gente tem. Entendi. Tá? Então, pessoas que estão fazendo alguma terapia, principalmente doenças autoimunes, né? Elas se beneficiam. Pessoas que estão ali querendo ter uma remissão do diabetes tipo 2, elas se beneficiam. Entendi. Né? Então, ela é uma dieta... A dieta carnívora, enfim
toda essa vertente, ela é uma dieta terapêutica, tá? E principalmente a Lion Diet, porque ela a gente vê realmente remissões de várias doenças, tá? Dentro desse espectro, a gente tem uma carnívora clássica, que são todos alimentos de origem animal. Então, tem lá bovino, suíno, aves, cordeiro, peixe e também os derivados, né? Que são os ovos e os lácteos, tá? E aí isso tudo vai depender do adesão do paciente, do que ele não tem inflamação. Tem muitas pessoas que não podem com carne de porco, por exemplo, que para aquela pessoa ela vai ter alergia, então ela já não coloca. Então tudo depende da consulta que a gente vai, né, fazer, da anamnese, de pessoa para pessoa. E a gente tem dentro também dessa vertente a animal based, que na verdade eu não considero nenhuma carnívora, mas é uma adaptação e a maior parte das pessoas conseguem se adequar, que é a base de alimentos de origem animal, todos, igual da clássica, mas pode entrar até 15% de alimentos de origem vegetal. Então, tipo fruta, um legume, que às vezes a pessoa ela tem uma tolerância para esses vegetais. Quem não tolera, ela faz a clássica ou a Lion. Para quem já tolera ou não está conseguindo adequar a dieta carnívora, a gente entra com a animal based. Né? Então, a gente tem todo esse espectro e dentro desses 3 espectros dá para a gente ainda montar de acordo com o paciente também. Legal. E para chegar na Lion, você faz uma adaptação, tipo, você está na cetogênica, você já pode ir para a Lion direto ou é aconselhável você fazer a clássica primeiro e depois ir para... Depende da pessoa. Eu gosto sempre de colocar a pessoa na Lion primeiro, para que ela tenha um processo desinflamatório, porque não é só questão de peso, ganho de massa muscular, né? A gente tem toda uma questão de desinflamar a parte intestinal, né? Então, pelo menos eu gosto, mas tem paciente que não consegue se adequar. Isso é uma dúvida, até só te cortando, desculpa, sobre a parte intestinal, que a gente escuta falar muito de fibra, que a fibra é bom para o intestino, você tem que comer fibra e tal. Como é que é o intestino na dieta carnívora? Funciona normal? Normal, E aí, o que acontece, né? Quando a retirada da fibra da alimentação, então o que acontece dentro do nosso intestino? A fibra, ela faz com que as bactérias produzam ácido butírico. E por isso que o intestino funciona normal, digamos assim. Para algumas pessoas, até a fibra pode ser um problema, porque às vezes ela pode fazer o tamponamento ali e a pessoa não conseguir evacuar. Entendi, né? Como que a gente faz esse manejo para quem está em dieta carnívora? Consumindo manteiga. A manteiga, ela é riquíssima em ácido butírico. Então, ou seja, a minha bactéria não vai precisar nem produzir, o alimento porque ele já está ali pronto para isso. Então, por isso que hoje a gente vê as pessoas comendo manteiga na dieta. Não é daquela forma que as pessoas fazem. Eu quero entrar nesse assunto depois. Mas, assim, o consumo da manteiga, ela entra para quem está fazendo dieta carnívora. Para ajudar especificamente o intestino. Na parte intestinal. Entendi. E juntando... Juntando essa parte de intestino com uma ultramaratona, que deve ser um estresse para o corpo muito grande. O intestino é uma parte muito grande da nossa parte nutricional, né? É ali que pega os nutrientes do corpo. Como é que funciona o seu intestino? Você numa prova, ou após a prova, durante a sua vida normalmente, seu intestino de boa, mesmo com a prova, depois seu intestino está funcionando, está tudo ok, tá? Ô Pedro, excelente, cara, porque existe esse mito da fibra, né? Aí você vai ao banheiro como, né? Isso não tem nenhum problema, como a Letícia explicou, né? Na verdade, a fibra, ela até irrita o seu intestino, né? Ela tem antinutriente, né? E não tem, na verdade, ela não tem nutriente nenhum. É como se você pegasse esse gramado aqui na nossa frente e estivesse comendo. Mandar para dentro, E nós não fomos feitos para digerir isso daí. E para a gente aprofundar mais ainda, nós fizemos um estudo. A gente tem um estudo de caso, o meu estudo de caso, e é muito bacana. O que aconteceu foi que nós levamos num laboratório a minha microbiota, né, as minhas fezes lá para ser examinados.
E o pessoal do laboratório nos chamou de volta perguntando ao médico que me orientou, o Dr. Eurípides, falando quem era aquele indivíduo que estava com a microbiota 100% saudável. Né? E tinham ali bactérias, né, que ainda eles nem sabiam que existia ali, estavam começando a estudar. Então, mais uma quebra de paradigmas, de mitos, né, que a carne ela inflama. Ela não inflama seu intestino, pelo contrário, ela desinflama. Então, a gente repetiu esses exames 2 vezes, né, Letícia? Se eu não me engano, a mais. Foram três vezes, né? E todas deram a minha microbiota 100% ali saudável, sem nenhum problema. Eu nunca tive problema de ir ao banheiro todos os dias. Reloginho. Um reloginho. E a gente utiliza, assim, a manteiga em alguns momentos, praticamente quase todos os dias, junto com a alimentação. Pô, é muito diferente escutar isso. E assim, é interessante porque a parte intestinal, ela vai ter uma modificação, sim. Tá. Então, as idas ao banheiro, elas vão reduzir. Então, tem pessoas que vão espaçar, vão ficar 1 ou 2 dias sem ir no banheiro. Por quê? Porque a carne, ela não gera resíduo. Entendi. Então, o nosso corpo consegue absorver a parte... É biodisponível. Então, só o resíduo que sobra é muito pouco. Então, ou as pessoas, elas ficam mais tempo sem ir ao banheiro, ou elas vão ao banheiro e tem umas fezes menores, por exemplo. Né? E sem cheiro também. Isso é muito interessante. Então, reduz ali o cheiro das fezes, né? Flatulência, isso tudo reduz, porque você não está colocando fibra, está reduzindo aí a quantidade de carboidrato, que é o que fermenta, né? Então, isso acontece sim. E algumas pessoas que têm, às vezes, intestino preso na dieta carnívora é porque elas estão fazendo de forma errada. Ou porque tem medo de consumir gordura. Então, a gordura ela é importante no processo da dieta carnívora. Tá? Então, só carne magra vai fazer com que também tenha intestino preso. Entendi. Tá? Ou ela não está fazendo a hidratação de forma adequada. Entendi. Então, a hidratação, ela não é só com água. Ela é água e eletrólito. Entendi. Então, precisa colocar os sais minerais. Então, sódio, potássio, magnésio. Então, isso ajuda nesse processo intestinal. Entendi. Né? Então, não é uma dieta restrita, por exemplo, em filé mignon, patinho. Você tem que ter carne gorda. Você tem que ter gordura, sim, exatamente. Eu tinha visto até, a gente estava falando do Liver King aqui, ele falava sobre comer miúdos, que faz bem. Importante. O miúdo realmente é bom para essa nutrição. Sim. Ô Pedro, então, muitos, a gente estava até agora dando uma entrevista numa rádio e veio um ouvinte, né, falando, essa dieta não é para mim porque ela é muito cara, né? Então a gente explicou lá na rádio, então eu vou explicar aqui no nosso podcast também. É o seguinte, a dieta carnívora é a mais econômica do planeta. Ela é mais econômica do planeta. Porque as pessoas têm a noção que elas vão acordar de manhã, vão tomar café da manhã, aí vai ter o lanche da manhã, aí o almoço, o lanche da tarde, a janta, se bobear, a ceia. No final do dia. Isso não existe na dieta carnívora. Entendi. Ela não é cara, pelo contrário, você vai economizar. Porque principalmente a carne vermelha, ela é tão nutritiva, cara, que você fica horas e horas sem se alimentar. Você fica em jejum natural. Ela nutre principalmente as vísceras, como você falou. Legal. E vísceras são alimentos relativamente baratos, né? Muito. Fígado bovino é o alimento mais rico nutricionalmente do planeta. Você pode inserir isso na sua alimentação. O rapaz lá falou do mocotó, né? Coração de galinha. De frango, coração de frango, mas o coração bovino, cérebro, são coisas que você pode estar se alimentando e estar nutrido. Então, na verdade, você vai economizar e vai ter saúde. Aí fala, você tem uma escolha. Você quer ter saúde, pagar caro agora também e depois pagar pela doença? Então, uma escolha que você vai ter. Eu prefiro ter minha carne agora e não pagar a doença no futuro. Sim, entendeu? Acho que é por aí, né, cara? Não, e legal, você falou uma coisa, que eu até citei meu pai aqui antes, e meu pai me falava, meu pai ele é cético com muita coisa, então nutricionista não só... Sim. Meu pai fala, mas não é possível que eu tenha que comer de 3 em 3 horas, porque coitado, sempre foi para fazenda, então ele tinha 3 refeições por dia, mas ele falava assim, mas a gente nem sabe, porque antigamente ficava um ser humano, caçava um mamute,
comia o mamute até a barriga ficar desse tamanho. Ele não sabia qual seria a próxima vez que ele ia alimentar. Então ele ficava dias. Então ele falou, eu acho que a gente está comendo tudo errado. Ele Por aí, Pedro. Então, acertou na mosca seu pai. Então, a sabedoria, né? Olha como é que é a sabedoria das pessoas. Mas eu acho que ele tem é por causa da dieta dele. Ele queria achar uma desculpa. Mas... Então, essa coisa do jejum, desse tempo maior, então, entre uma refeição e outra, faz parte da dieta carnívora. Sim, entendi. Sim. Como seu pai explicou aí, todo esse entendimento vem da nossa ancestralidade, né? Uhum. Então, voltando a repetir a fala do seu pai, nós estamos aqui por causa da carne. Tá, aham. Pela carne e pela gordura animal. Nós caçávamos, quando não encontrávamos a caça, aí que a gente ia para uma fruta, mas a fruta não era igual que a gente tem hoje. Sim. E para você encontrar uma fruta na natureza, principalmente naquela época, era muito difícil. Uhum. Enfim. Então, basicamente, nós comíamos animais. Sim. Somos animais que comem animais. Acabou. Isso aí os veganos podem estar loucos aí da vida, mas nós fomos feitos para comer outros animais. Sim. Não tem jeito. A nossa história é essa. E quando você se alimenta, você está bem nutrido. No meu caso, quando a gente fez até esse último acontecimento agora, o Mundial, em 3 dias em jejum, a única fonte possível no planeta, vamos comentar, a única fonte alimentícia possível no planeta que dá a condição de um ser humano percorrer 515 quilômetros em 3 dias em jejum é a carne vermelha. Acabou, ponto final. Não existe. E quando você se alimenta de carne com mais proteínas e gorduras, o seu jejum, ele vem naturalmente, Pedro. Entendi. Ele vem naturalmente, cara. Você não sente fome a cada 3 horas, como você falou. Essa história de a cada 3 horas foi a indústria alimentícia que colocou isso no povo, né? Então, para consumir os produtos dele, principalmente são aditivos, né? Eles colocam aditivos ali para você comer e daqui a pouco ter fome outra vez para comer e abrir o pacote outra vez. Quando você come comida de verdade, não existe isso, cara. Né? E então vou perguntar, como é que é uma dieta sua no dia a dia, assim? Você não é igual você falou, então você acorda às 6 horas da manhã e manda um churrascão para dentro. Como é que o Medeiros, como é que é o dia a dia? Seu dia alimento normal, de treino. Não vou falar que é antes de uma ultramaratona, não, mas normalmente, na segunda a sexta. Então, a minha alimentação, ela é acompanhada, a gente chama até de treino nutricional, Pedro. Então, ela acompanha as minhas provas, né? Então, agora em maio, eu vou fazer a minha próxima prova, que é 160 quilômetros de corrida. Então, a gente está numa fase agora de se alimentar 24 horas, uma vez só a cada 24 horas. Uma alimentação ao dia. Então, eu escolho à noite, à noite não, por volta de 5, 6 horas da tarde, onde eu me alimento por volta de 800 gramas a 1 quilo de carne. Entendi. Gordura e proteína animal. Mas existe, quando eu saio de uma competição, aí a gente entra no café da manhã ali, com ovos, bacon, alguma coisa ali, almoço, carne, praticamente carne vermelha, e a janta a mesma coisa. Aí dali a gente vai diminuindo, né, cara? Entendi. A nossa estratégia hoje, Pedro, é ficar 3 dias em 24 horas se alimentando só. Aí uma semana e pouco. 3 meses, desculpa, 3 meses. 3 meses com 24 horas só se alimentando. E uma semana e pouquinho, a gente aumenta isso daí. A gente consome já o café da manhã, almoço e janta para ter a prova daqui a uma semana, para dar o aporte. Uma reserva para aquela... o aporte, principalmente o aporte calórico, né? Tá, legal. E é interessante, Pedro, que assim, a gente chegou nesse consenso hoje depois de muito a gente ter batido a cabeça. Entendi. Né? Então, como nós começamos a trazer esse protocolo de dieta carnívora para o esporte, então, existe um processo adaptativo, do processo adaptativo existem esses protocolos a serem feitos, e hoje a gente está redondinho com esse protocolo para o Medeiros. Entendi. Porque outros atletas, às vezes, podem usar outro protocolo. Entendi. Mas leva-se um tempo até a gente chegar num consenso do que vai ser bom para o atleta. Entendi. Vocês foram na tentativa e erro ali. Tentativas e hoje vocês chegaram numa dieta que
basicamente para o Medeiros. Não está falando que para o Pedro, para todo mundo. Sim, exato. E interessante que hoje, pelo fato dele consumir uma refeição ao dia, mesmo que ele coma 1 quilo de carne, 1,2 kg, ele fica em déficit calórico pelo treinamento dele. Entendi. E esse déficit calórico, ele é proposital, porque a gente precisa fazer com que ele perca esse peso dele de massa muscular, porque ele tem essa tendência. E mesmo assim, ele não consegue perder a massa muscular, ele mantém a massa muscular e a gente tenta que ele emagreça mais, né? Ficar com um percentual de gordura bem menor. Por isso que a gente faz esse protocolo para ele, porque senão ele começa a ganhar músculo, fica muito pesado. E porque a carne, ela tem proteína de alto valor biológico que faz com que produza, né, esses músculos nele. Exatamente. E os pecuaristas que vão ouvir o podcast depois, eles podem estar se perguntando, o jejum é interessante para a gente. Não, eu quero que o pessoal coma carne. Né? Mas eu como muito mais carne do que a prescrição dos nutricionistas colocam durante uma semana. Olha só que incrível. O que eu como num dia, Pedro, é o que um nutricionista comum coloca, né, para a pessoa comer durante uma semana. Caraca. É menos, né? Porque é 500 gramas. O que a gente tem hoje de diretriz, tá? É 500 gramas de carne por semana. E o Medeiros come mais de 1 quilo numa sentada. Aí, pecuarista, imagina se essa moda pega. E já tá pegando. Nossa dieta já pegou. Aumentar o rebanho para alimentar o Medeiros. Para alimentar, sim. Não, legal. Legal. A gente tem que falar isso com o pecuarista para ele ter um entendimento. Né? Que a estratégia carnívora, a dieta carnívora, é porque todo mundo fala, isso é dieta da moda. Não, é a moda de milhões de anos atrás. Mínimo 300 mil anos atrás. O homem sapiens comia carne, não vem com essa. Então, é a dieta mais antiga. Então, ela está retomando, cara. E ela chegou aqui no Brasil, ela já está aqui há muito tempo, e nós somos o maior case da pecuária mundial, não só brasileira. Total. Nós temos um atleta brasileiro que só se alimenta de carne, do seu produto pecuarista. E a gente corre provas no mundo todo, quebrando todos os paradigmas e mentiras sobre a carne, que hoje falam que ela causa todas as doenças. Hoje a carne é vilã. É vilã. Um alimento ancestral vai causar as doenças atuais? Nunca. Nunca. Então as pessoas têm que parar para rever isso daí. Quero entrar nesse ponto, nessa agenda contrária de vocês. Boa. Então deve ter uma barreira, um impedimento muito grande por essa ideia que vocês estão implementando no mercado e em ultramaratona. E tem um atleta aí correndo 515 quilômetros à base de carne. Por outro lado, a gente fica vendo, por exemplo, no Netflix, a dieta dos gladiadores ou a dieta dos gêmeos, que está falando que só comer fibra e alimento de origem vegetal é o que faz bem e que a carne faz mal. Como é que a gente pode hoje, além do exemplo, porque você, hoje o exemplo, mais do que, se você fosse um maratonista, eu já acharia que era um case de super sucesso. Mas é um ultramaratonista, 100 e tantos quilômetros, 160 quilômetros, é doideira. Como é que a gente combate isso? Como é que a gente enfrenta essa agenda que é muito mais organizada que a nossa? A gente do lado de cá tentando se defender, a gente ainda bate cabeça um com o outro. A de lá parece que eles engrenam e já tem um script pronto. Como é que a gente faz para ir contra isso? Eles têm o aporte, né, financeiro, né? Principalmente o atleta, ele tem o carisma de vender muita coisa, né, cara? Vender a ideia de vender um estilo de vida, né, cara? Então, os veganos, ele tem esse aporte financeiro, né? De atletas, personalidades, artistas, né? Você vê aí do cinema, todo mundo querendo abolir. E como você falou, documentários apoiando essa ideia que prejudica aí o planeta, né? Foi um dos motivos meu e da Letícia de estar indignado com isso, Pedro. De ver, eu não quero um futuro ruim para as minhas filhas, né? Então a gente levantou essa bandeira de defesa do alimento carne, né? A única forma que a gente tem é ampliar isso daí, Pedro. Como é que você amplia isso daí? Com várias pessoas te ajudando a ampliar. Como a gente está aqui nesse podcast agora, conversando sobre isso. Né? Um aporte melhor dos nossos projetos, meu e da Letícia, dentro do esporte,
para ir mais longe, cara. A gente quer mostrar essa ideia, né? Abrir os olhos das pessoas, e o esporte é o melhor caminho. Sim. Um atleta é o melhor caminho para você mostrar isso daí, né? Não sei se a Letícia pode complementar, mas nós temos um projeto de uma assessoria chamada Carnival Performance, onde a gente recebe médicos, a gente tem médicos hoje, nutricionistas, a gente tem atletas, a gente tem pessoas que a gente ensina a ela a ter essa estratégia para seguir esse estilo de vida. A Letícia agora vai ter um curso voltado para os profissionais da saúde, porque quando você vê, principalmente nas mídias sociais, um médico falando mal da carne, o estrago que ele causa no público é imenso. Então, milhões de pessoas. Milhões de pessoas. E hoje em dia as pessoas estão tirando a carne do prato, né, com medo desse alimento. E é uma grande inverdade, né? Estou tirando a saúde. Então, a Letícia tem hoje, ela pode falar mais sobre isso, sobre um curso preparando os profissionais da saúde, mostrando, não, isso está tudo errado. Vamos lá, voltar à nossa ancestralidade e mostrar que a carne vermelha, principalmente, é o melhor alimento do planeta. Né? Eu acho que é sempre pela educação, né? Porque, vamos pensar, o veganismo já tem muitos anos que vem trazendo. Existem apoios governamentais para tirar a carne das escolas, né? A questão da segunda sem carne. Hoje já existe o projeto da C40 Cidades, né? Que é tirar, da parte ambiental, mas muito disso leva para a retirada do consumo dos alimentos de origem animal até 2030, então, ou seja, está chegando, né? Tá aí. Então, a gente precisa falar mais. Existe um parecer técnico do Conselho de Nutrição, Federal de Nutrição, que é favorável ao vegetarianismo, né? Então, já existem instituições que falam que isso que é ok, mas a gente precisa trazer isso para dentro dessas questões governamentais também, né? E a educação é a melhor forma, eu acredito. Então, eu estou fazendo esse lançamento do curso Dieta Carnívora. Semana que vem, né, dia 25 de março, a gente já faz esse lançamento para profissionais da área de saúde ou para todas as pessoas que queiram conhecer sobre esses aspectos da dieta carnívora. E eu percebo também, Pedro, que a gente precisa educar até mesmo os pecuaristas. Sim. Hoje eu tenho muito paciente que é pecuarista. E muitas vezes eu falando, mas eu não vou ter problema nenhum, não. Até mesmo eu falo assim, poxa, mas você produz o melhor alimento e você mesmo está com medo. E isso não é são a maior parte, né? Tem, óbvio, que acredita mais, né? Mas assim, ainda tem uma barreira. Porque de tudo que aprendeu durante a vida, né? Virou cultural né? Então, a gente precisa trazer. Não que a gente queira que todo mundo vire carnívoro, né? A nossa missão, eu digo, que é mostrar para as pessoas que a carne não deve sair do prato. Legal. Né? E isso é a nossa bandeira, né? Não tirar a carne de criança nas escolas, esses movimentos aí de tirar a carne, isso daí tem que ser uma coisa que tem que cessar. Nesse assunto, eu acho que na Flórida teve 2 mães que estão sendo presas agora porque não quiseram dar carne para crianças, as crianças morreram e elas estão agora respondendo por homicídio, né? Porque tiraram... Exatamente. Então, você vê o risco de tirar um alimento desse. Risco de tirar um alimento importante, né? Nós precisamos desse alimento, né? Não, você pode comer sua salada, pode comer ali, né, seus vegetais, isso não é o problema. Só que não é para retirar. E a gente precisa também trazer que as pessoas precisam aumentar esse consumo de carne e carne com gordura, que muitos têm medo também de consumir a gordura animal, né? Achando que vai ter vários problemas. Outro inimigo da nutrição, né? Então, eu acho que são várias etapas que a gente precisa fazer. A gente começou isso há 6 anos, né, esse trabalho. A gente já viu, né, Alessandro, uma crescente bem grande das pessoas se conscientizando mais, mas eu acho que tem muita coisa para a gente levar, né, vamos uma coisa por vez, né, para mostrar às pessoas o benefício desse alimento tão importante para a gente. Tá, legal. E eu vou falar então por outro lado, que tem umas pessoas que levantou essa bandeira, mas estão fazendo de forma errada. No Instagram, esses dias apareceram vários influenciadores, médicos aí, que acho que fazem uma pseudociência, que começaram na dieta carnívora e começaram a comer tudo errado. Pegava e fazia um tablete de manteiga, comendo aquele tablete, fez uma
a capa na mão dele, uma capa... isso é muito interessante da gente falar. Porque é o seguinte, né? Esse estudo saiu, isso foi, né, chegou não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. Um caso, até acho que era um cara da Flórida mesmo. Ele ficou com a mão toda amarela, como se o colesterol tivesse saindo para fora das mãos, assim. Sim. Só que você vai ler o estudo, ele comia... O artigo. Ele comia mais de 4 quilos de queijo por dia e por volta ali de 2 tabletes de manteiga. Só que isso não é dieta carnívora. Tá. Né? E, enfim, e aí eu fiz ele fez isso por 8 meses, né? Aí eu fiz as contas, falei, bom, se comer 4 quilos por dia e tal, quantos quilos vai dar de queijo em 8 meses? Deu quase 1 tonelada. Aí eu pensei assim, poxa, quem em sã consciência come 1 tonelada de queijo em 8 meses? É óbvio que não ia ser bom. Só que isso não é dieta carnívora, porque dieta carnívora, a base é carne. Exato. Né? Óbvio, o queijo entra dentro da estratégia, a manteiga entra, mas isso não é base de dieta carnívora, né? Aí vem um rapaz desse e faz do jeito que ele quer, comer 4 quilos de queijo por dia. Levanta a bandeira de que minha alimentação é carnívora. Sim. O trem dele dá errado. Aí todo mundo cai em cima. A agenda de lá fala, precisava era disso aqui. Exato. Pronto, monta em cima. E hoje o que a gente vê é justamente assim, um estudo de caso que a pessoa às vezes fez alguma coisa errada, aí eles colocam isso para rodar. Entendeu? Aí coloca isso para rodar e as pessoas ficam com medo. Como as pessoas têm preguiça de ler, né? Elas vão porque as pessoas estão falando. O TikTok tá ali, 3 segundinhos passou, 3 segundinhos, piscou, tchau. Exatamente. Aí quando você vai analisar o estudo, você fala, mas isso aqui não é dieta carnívora, o máximo seria uma dieta queijívora de 1 tonelada de queijo em 8 meses. Aí óbvio que não ia dar. Essas aberrações assim vão acontecer, né, Pedro? Sim, essas coisas... O nosso trabalho ele é totalmente, graças a Deus, diferenciado, né? Você falou em documentários aí, a gente tem documentário, tem um saindo agora sobre o Mundial que nós acabamos de fazer e tem um engavetado por falta de apoio, né? Contando a nossa história também. Aí vem médicos, nutricionistas, pessoal da pecuária, zootecnistas, quebrando todos esses paradigmas aí que são contados principalmente na Netflix, como você falou, nesses documentários que têm o apoio, têm o dinheiro, né? Então a gente batalha aí em várias vertentes, em várias frentes, né? Na área nutricional, na área esportiva, na questão de apresentar esses documentários que a gente produz, sabe? Defendendo o alimento, defendendo a pecuária, enfim. Acho que o nosso trabalho é bem amplo, cara. Legal, E a BCZ e vocês estão defendendo a mesma bandeira. Sim. A gente faz aqui no campo para aumentar a produção de carne, para uma segurança alimentar do mundo, na carne, na proteína, e vocês mostrando que essa proteína que é produzida no campo, pelos associados, pelo Brasil em geral, que é uma potência no mercado, a gente é o primeiro produtor de carne no mundo, que esse alimento não é vilão. Esse alimento, na verdade, a gente só está ajudando o mundo e ajudando a nutrição. Igual o Medeiros aqui é um exemplo, ele levou isso ao extremo. Então, a gente... Até em nome da BCZ, agradeço vocês. Obrigado, essa luta é muito digna, vamos junto, vamos dando a mão. E não encerrando, eu quero continuar, só um agradecimento por conta própria. Obrigado, Pedro. Eu queria saber, agora, esse ano, 2025, quais são os seus próximos passos esse ano? O que vocês estão programando? Que etapas que você tem para frente? Como é que você está... Eu sei que em maio tem aqui a corrida da BCZ, que você vai estar aqui com a gente, sendo embaixador, e o resto do ano? A gente tem um calendário de competições, palestras pelo Brasil, né, defendendo, como a gente falou agora, a carne. A gente tem o curso da Letícia sendo lançado aí para os profissionais da saúde, não profissionais da saúde também, para entender isso daí. A gente está com uma agenda bastante cheia, Pedro, graças a Deus. Graças a Deus. E isso tudo por um propósito também, né, cara? A gente não só acredita, né, mas a gente tem esse propósito de ajudar as pessoas, né? Quantos nas nossas mídias sociais, as pessoas que chegam e agradecendo o nosso trabalho, né, cara? Isso daí não tem preço, né?
E não dá para mensurar também, né, cara? Legal. A gente não tem como mensurar. Mas 2025 a gente... 2026 também, a gente tem... eu tenho várias provas aí no Brasil e fora do Brasil em defesa da carne. A gente, como volto a repetir, palestras aqui no Brasil também, fora do Brasil. A gente recebeu o convite da Bolívia, da pessoal da Zebu da Bolívia, para palestrar lá para eles agora, também no final do mês. Agora, né? Final do mês. Final do mês, então a gente não vai parar, cara. Legal demais, levando a bandeira da carne para o mundo inteiro. Para o mundo todo, cara. A gente precisa, voltando aqui, a gente pode até fazer essa oportunidade de o apoio, né? O apoio de mais pessoas que acreditam no nosso projeto, para a gente ampliar isso daí, né? A gente, já vamos pedir aqui para os pecuaristas que estão escutando, para... o Medeiros está aqui, falou de um documentário que tá para sair, tem uma barreira aí, tem um custo disso tudo. Sim. E é como a gente falou, é uma pauta que está sendo, a gente está numa ideologia muito grande contra isso. A guerra então contra parece a carne, que né, cara? Vocês são os vilões, mas a gente está mostrando aqui, na prática, que... Não é o vilão, pelo contrário, né? Isso ajuda muito, a coisa está fazendo bem e que o Brasil, como potência, principalmente na produção de carne, tem que apoiar iniciativas como essa. Então, deixa aqui para quem quiser, quem estiver escutando, Medeiros, acredito que o patrocínio é sempre bem-vindo. Não, sem dúvida. Entrar em contato com vocês, né, no Instagram. Como a gente citou aí o veganismo, que tem bastante dinheiro, um aporte financeiro muito grande para ter documentários na Netflix, né? Então a gente quer ter o nosso também, ó. Pronto. Vamos contar a nossa história. Vamos entrar no debate, né? Vamos contar o nosso lado. Só um lado falando? Isso, vamos contar o nosso lado para atingir, porque esses documentários que você até citou os nomes aí, impressionante como vem muito ainda gente falar comigo sobre isso daí. Então fez um estrago mundial impressionante, desfavorecendo a carne, né, cara? Eu vou falar que eles têm uma linguagem que é fácil de enganar, de entrar na sua cabeça. Engana. Porque eu tô ali, tô com a minha esposa assistindo, passa e eles jogam na primeira capa. Top 10, aquilo fica batendo. Eu falo, não, deixa eu só ver aqui o que é. Você assistiu aquilo ali? Aquilo parece que o veganismo é o melhor dos mundos. É o cara que do nada comeu, uma semana depois ele já tá bem e que salvou a vida dele. Limpou o corpo inteiro. Pô, aí você cai nessa história. Então, a pessoa que não está escutando o outro lado, ele entra nessa história. E a carne vira vilã. manipulado, É manipulado. E a carne vira vilã. Então, legal demais ter vocês aqui. Agradeço muito pelo papo, pela aula que vocês deram, pelo exemplo, por ter começado com essa iniciativa da dieta carnívora, que é muito legal. Vou tentar. Vou escutar mais sobre vocês. Legal. E obrigado por tudo, obrigado pela bandeira levantada. E vamos junto, que vocês precisarem da BCZ Jovem, pela comunicação, principalmente com esse lado mais jovem da BCZ, de pecuarista, de estudantes, de pessoas que gostam da área. A gente está aqui por vocês. Então, obrigado pelo tempo. Sei que vocês estão muito corridos. A gente está disputando com Bolívia no final do mês. Então, brigadão por tudo. Foi legal demais. Antes de terminar, acho até legal a gente falar sobre isso. Você falou da BCZ Jovem, né? Então, a estratégia da outra parte lá do veganismo, eles irem para as crianças, né, cara? Isso. Aí você pega uma geração nova, né? Isso. Porque nós, infelizmente, já ouvimos, a gente já tentou vender a gente apresentou o nosso projeto de documentário para muitos pecuários, para a área, para toda a cadeia pecuária, né? E teve momentos que a gente recebeu retornos assim, isso daí não vai me atingir, isso daí não vai chegar para mim, não vai chegar para você agora. Mas no futuro, como você falou, as gerações. Então o veganismo e o vegetarianismo, ele tem umas estratégias de ir na escola, com livros, né, didáticos, e falando que o animal polui o planeta, uma grande mentira também, que a gente já sabe, enfim, várias artimanhas, construindo gerações que vai chegar um dia, vai chegar lá, ele vai consumir, ele não vai consumir a carne. Ele não demoniza a carne daqui uns dias, né? Isso, daqui a pouco vai vir, são gerações que estão vindo. Agora não, você tem ainda as gerações mais antigas que nunca vão cair nessa balela. Mas a nova geração está vindo. Que está sendo moldada desde criança, né? Está se mostrando um planeta vegano. Sim.
Sim. Aí eu quero saber onde os pecuaristas vão colocar o dinheiro deles, né, cara? Aí... Enfim, ajuda o nosso projeto aí. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de estar no Zebucast. Um prazer. E vamos voltar aqui na exposição. Em maio, estamos conversa aqui de volta. Sim. Prazer gigante ter vocês aqui com a gente. Pô, assunto diferente, assunto legal, tudo a ver com agro. E vamos junto. Vamos nessa briga. Brigadão. Obrigado, pessoal. Pessoal, mais um assunto. Acho que hoje, diferente das nossas pautas, que geralmente a gente traz criadores, traz pessoa mais no mercado, a gente trouxe uma coisa mais ampla, mas que tem tudo a ver com a carne, com o que a gente faz aqui no nosso trabalho. Obrigado vocês novamente por ter escutado a gente, por ter escutado essa aula, por ter aprendido um pouquinho, absorver um pouquinho dessa ideia do pessoal. E quinta-feira, de 15 em 15 dias, estaremos no ar às 8 horas da noite. No Instagram, quase todo dia vai ter corte para vocês. Então, essa entrevista vai gerar, 2 semanas de corte. Tenho certeza que vai ter muitos cortes. E no Spotify, se vocês quiserem, a gente está lá, entrevista completa. Tamo lá. Muito obrigado por tudo. Um abraço a todo mundo.